Hoje nós vamos entrar na parte da história de Jacó. Sabe, essas histórias da Bíblia, elas têm o poder de nos contar, de nos mostrar como nós devemos ser e nos comportar diante das circunstâncias que nós vivemos. Porque o que essas pessoas aqui da Bíblia passaram, viveram, nós vivemos hoje também. Então nós temos um exemplo do que nós podemos fazer e do que já está determinado por Deus naquela situação em que nós vamos viver. Hoje, Gênesis 27 a 29, vamos ver se eu consigo até o 29, mas nós vamos meditar nesse livro tão especial e agora falando a respeito de Jacó. Vamos pedir a direção. Meu Deus e Pai, que privilégio que nós temos de poder ler a Bíblia. Ela é a tua carta para nós. Por isso, fala conosco, que o Senhor nos possa orientar, nos fortalecer e tirar de nós tudo aquilo que te desagrada. O Senhor mesmo disse que o Pai limpa para que possamos produzir mais frutos ainda. Então, que a tua palavra venha nos limpar para que assim possamos produzir mais frutos ainda. Amém. No 27:1 diz: E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele disse-lhe: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. O comentário do bispo diz: para que a minha alma te abençoe. Antes de morrer, o pai chamava o filho mais velho e o abençoava, entregando a ele o direito da primogenitura. Nos dias atuais, equivale à assinatura do testamento em favor do filho. Esse momento era o mais esperado pelo herdeiro e acontecia quando o pai já estava velho e próximo da morte. Isaque não podia morrer sem transferir ao filho a bênção que recebeu do seu pai, a Abraão. E seguindo para o 5. E Rebeca escutou quando Isaque falou ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então aqui a gente vê já Rebeca tomando uma atitude em relação ao que ela viu que iria acontecer, né? O filho que não era ele o herdeiro das promessas, era sim Jacó, mas ela viu que os planos estavam indo por água abaixo. E aqui nós vamos ver Rebeca agindo no lugar de Deus, ela tomando o lugar de Deus naquela situação. Quer dizer, a mesma coisa nós fazemos quando somos tomados por uma preocupação, por uma ansiedade, por medo. Aquilo nos interfere nas nossas atitudes e no plano de Deus para nós. Vamos lá ler. No 6. Então, falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás ao teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-me. A novela Gênesis, ela mostrou, né, que Rebeca, ela guardou aquela revelação de Deus de que Jacó seria o herdeiro das bênçãos, né? Ela não contou isso para Isaque. Isaque, por sua vez, estava seguindo a ordem natural das coisas. E aqui você vê ela desesperada agora,
assumindo até uma maldição que pudesse ocorrer sobre a vida dela para que Jacó fosse abençoado. Quando a gente recorre aos nossos recursos, a gente pode colocar tudo a perder. Quando você considera a fé, quando você confia, quando você se entrega para Deus, você está dando condições de Deus te abençoar. Olha o comentário do bispo. Falou Rebeca a Jacó. Rebeca não só planejou, como também incentivou Jacó a enganar o pai para receber a bênção dele. Jacó obedeceu à mãe, que assumiu a responsabilidade daquele ato. Embora fosse da vontade de Deus que Jacó sucedesse a Isaac na continuidade da aliança feita com Abraão, como está em Gênesis 25, 23, ele não aprovou o que a mãe e filho fizeram. A bênção de Deus vem pela fé e pela obediência à sua palavra. Entretanto, Jacó usou de engano para conquistá-la. Ele fez tudo isso porque desejou ardentemente o desejo de primogenitura, isto é, desejou justamente o que o irmão desprezou. A fé de Jacó nas bênçãos proféticas de seu pai representa a nossa convicção nas promessas de Deus hoje. Então, nós olhando uma atitude como essa, nós temos que avaliar a nós mesmos se não estamos fazendo o mesmo, né? Nos precipitando diante de uma situação, de uma circunstância. No 14, e foi e tomou-os e trazendo-os à sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e as lisuras de seu corpo, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então, ele queria ser Esaú, para poder dar aquelas bênçãos, né? Ele não era Esaú, mas naquele momento ele mentiu, ele se passou por uma pessoa que ele não era. E quantas pessoas, né? Elas colocam um disfarce, elas colocam uma máscara, elas não revelam quem elas são de fato, de verdade. Aí o 20 diz, então, disse Isaque, seu filho, como é isto? Que tão cedo achaste, meu filho? E ele diz, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então, ele até usou o nome de Deus para receber aquela bênção, né? Deus não tinha abençoado ele tão rápido como a caça, né? 21, e disse Isaque a Jacó, chega-te agora para que eu apalpe, meu filho, se és meu filho, Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse, és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então disse, faz-me chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija-me, meu filho, filho meu. E chegando-se e beijou, então sentiu o cheiro das suas vestes, e abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. O comentário diz assim, a herança de Isaque, recebida de Abraão, não tinha preço. Era a própria autoridade, unção e bênção de Deus transferidas do pai ao primeiro filho. Tal herança era tão preciosa que, mesmo com a morte dos herdeiros, ela se perpetuava. Por isso, deveria ser passada de geração em geração até a volta do primogênito dos primogênitos, o Senhor Jesus. Isso significa que essa bênção continua em vigor na vida de todos os descendentes de Abraão pela fé.
Gálatas 3, 29 fala a respeito disso. Ela não foi revogada nem pode ser anulada. Números 23, 19 ao 20. Então, todos aqueles que são da fé, eles se tornam então herdeiros de Abraão, das bênçãos de Abraão pela fé. Seguindo para o 28. Assim, pois te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra e abundância de trigo e de mosto. Então, aqui vem a bênção de Deus para ele, né? Deus o abençoaria no trabalho dele. No 29. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Essa bênção, ela já vinha até de Abraão. Lembra que a primeira coisa que Deus falou a Abraão foi isso? Bendito será o que te abençoar e maldito o que te amaldiçoar. Então hoje, essa mesma palavra funciona para aqueles que mantêm a sua fé, a sua chama da fé viva em Deus. Sabe, o que Jacó estava recebendo ali não era um testamento escrito, assinado, né, lavrado no cartório. Ele não estava ali recebendo, por exemplo, uma chave. Ele estava recebendo palavra. Assim como você está lendo a Bíblia comigo, você está absorvendo a palavra. E é essa palavra que tem que estar dentro de você. Está escrito lá em 1 João, né, que o próprio Senhor Jesus é a palavra, é o verbo de Deus. Ele estava no princípio de tudo da criação e ele está hoje também presente no nosso meio através dessa palavra. Diz lá no princípio, né? O princípio, ele é o princípio, ele é o primogênito, ele é o primeiro. E nós vamos receber essas bênçãos decorrentes a essa obediência a essa palavra. Então, hoje eu lendo isso aqui, essa palavra de Gênesis, eu entendo que ela é para mim hoje. Eu entendo que essa palavra, ela está sendo dita para mim hoje. Então eu absorvo, eu abraço ela. Então, eu vou ser bendito, onde Deus me colocar, onde Deus me levar, eu vou ser abençoado. Se você tem Jesus consigo, aonde Ele colocar você, você vai ser abençoado. E aí ele continua no 30. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, a ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? É que ele está esquecendo também que lá atrás ele havia vendido o direito da primogenitura por um prato de lentilhas, né? Ele havia vendido. Então, era naturalmente justo que ele entregasse esse momento para Jacó. Mas na hora da bênção, ele esqueceu disso aí e foi a sua vida, porque ele queria receber a bênção. Jacó também não precisava ter se disfarçado de Esaú para receber a bênção. Então, aqui ambos erraram, mas Esaú desprezou. Lembras que nós lemos? Até com choro ele tentou reaver a bênção, mas não conseguiu, porque o que ele tinha desprezado, ele viu perder. Quando ele perdeu, ele valorizou, mas o valor que ele deu não era para ele possuir a bênção, era para mostrar para os outros que ele era abençoado. O 37. Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos.
e de trigo de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Disse Esaú, seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú sua voz e chorou. O comentário diz assim: levantou Esaú sua voz e chorou. Existem pessoas assim também. Na hora de satisfazer aos desejos carnais, não pensam nas consequências. Depois choram e lamentam pelo que perderam. Esaú procedeu assim porque era profano. As lágrimas dele não era de arrependimento, mas de desgosto por sua insensatez. Está em Hebreus 12, 16 ao 17. Não se engane. O que aconteceu com Esaú tem acontecido com milhares de seres humanos. Infelizmente, isto é, só se dão conta de que desprezaram o amor e o perdão do soberano Deus quando não há mais tempo de alcançar a salvação. Então, assim o bispo está se referindo à nossa alma, né? Você não pode deixar para valorizar sua alma quando você se dá conta que já chegou no inferno, acabou, né? Esgotou todas as chances, esgotou as misericórdias. Enquanto você está vivo, você tem a misericórdia de Deus, elas estão se renovando todos os dias para você. Mas quando você morrer, a misericórdia de Deus acaba. Vem sobre você a ira de Deus, o juízo de Deus. Então, é isso que o bispo está aqui dizendo. No 28, assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações. No 39 agora, então, respondeu Isaque, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho do altos céus, e pela tua espada viverás, quer dizer, vingança, e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Então, aqui se revelou quem era Esaú no fundo, né? Revelou que Esaú não tinha um amor nem pelo pai, nem pela bênção de Deus e nem pelo seu irmão. Revelou que ele não estava preparado para ser o primogênito que ele nasceu para ser, mas ele não estava preparado para assumir essa responsabilidade. 2, ele diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O próprio Deus falando a respeito de Esaú, né? Enquanto Esaú odiou a Jacó, Deus odiou a Esaú por causa das atitudes dele. Veja como que as nossas atitudes são importantes diante de Deus. Aí ele diz assim, ó, no 42, e foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? Porque ela sabia, uma vez que Jacó era abençoado, e se Esaú fizesse algum mal a Jacó, ela iria perder os 2 filhos. Amanhamos 2 filhos, mas ela preferia Jacó, né? lá no princípio a gente tinha lido isso. Então, aqui ela está despedindo o seu filho, então. Jacó, ao mesmo tempo, se tornou o homem mais rico da terra, mas também se tornou o homem mais pobre da terra. Rico por causa da bênção, pobre financeiramente porque ele saiu da casa dos pais,
sem levar um cêntimo. E aí, continuando, ele diz: e disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulheres das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Então, como eu falei, né? Hoje eu só vou ler até o 27, amanhã nós continuamos no 28 e 29. Mas, até aqui, nós vimos a atitude de Rebeca em relação à promessa de Deus, né? O que estava prometido não precisava da ajuda dela. Deus não precisa da nossa ajuda para nos abençoar. O que resta para nós? Confiarmos. A confiança é a total fé em Deus, né? E a dúvida? A dúvida é a total ausência da fé, porque a dúvida, ela gera desconfiança, e a desconfiança faz você querer agir no lugar de Deus. Então, pare com isso imediatamente. Avalie bem se você está na fé. Estar na fé não é dizer que tem fé, é mostrar com atitudes essa fé. E a fé, ela é acompanhada de uma certeza e de uma confiança absoluta nas promessas de Deus. Quem confia, espera. Sabe esperar, porque sabe que o momento certo vai chegar. E você, está esperando? Está confiando? Está mantendo sua fé? Agora, uma coisa é certa, né? A gente lendo a Bíblia, a gente vê que a vida daqueles que tiveram fé em Deus, né? Que tinham que confiar em Deus, não foi nada fácil. Eles enfrentaram muitas lutas. Isaac também enfrentou muitas lutas. Jacó, nós vamos ler a partir de amanhã, muitas lutas. Mas tudo vale a pena. Tudo vale a pena pelo propósito maior da salvação. Tá certo? Olha, busque a Deus. Não deixe de buscar, porque o único bem que nós temos mais precioso é a nossa alma. E ela não pode estar perdida, tá bom? Que Deus ilumine você, dá o seu gosto no vídeo, partilhe com alguém que você ama e faça seus comentários, tá bom? Fique bem.